Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 9 de abril, a lição 2, ela tem como título Fiéis em meio à perseguição. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 41, no capítulo 4, versículos 4 e 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 42 e capítulo 8, versículos de 1 a 8. E o que nós podemos ver aqui é que a igreja primitiva, né, a igreja que iniciou-se assim o Novo Testamento, ela sofreu períodos assim repetidos assim de perseguições, né, e tudo que acontecia de errado no Império Romano, a culpa recaía sobre os cristãos, onde até Tertuliano ele escreveu realmente sobre isto, mencionando que sempre a culpa era realmente dos cristãos. E no ano de 250 depois de Cristo, houve um período assim, mais violento, né, da perseguição contra a igreja, onde o imperador determinou que todos os cristãos fossem presos ou executados se eles não se curvassem diante dos deuses que eles serviam. O livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, 4, 5 e 8, fala bastante dessas ameaças, né, de prisões e mortes, devido a essas pessoas servirem a Cristo, seguirem o Mestre Jesus. No ano 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ele ordenou a destruição de todas as igrejas, né? E ele confiscou também todos os livros, né, religiosos, e também ele destruiu cidades cristãs e arrasou tudo ali, em decorrência realmente do crescimento e do medo do crescimento do cristianismo, né? Mas pelo poder do Espírito Santo, onde Deus está no comando do mundo mesmo diante dessas aflições, e que muitas pessoas cristãs foram perseverantes, eles venceram essas tribulações e proclamaram o Evangelho por muitos lugares, né, o Evangelho da Salvação, o Evangelho Eterno, com poderosas mensagens e com bastante ousadia. E é impossível silenciar aquelas pessoas, né, que elas são guiadas pelo Espírito Santo, porque Deus ele outorga poder para essas pessoas. E apesar dessa perseguição, a igreja cristã ela cresceu rapidamente, porque esses fiéis proclamaram a verdade com poder, com perseveranças, e vidas foram transformadas e dezenas de milhares de pessoas se converteram, né, ao cristianismo. E ainda que fossem perseguidos severamente, provados realmente na fornalha, em sofrimentos, são esses que se alegraram por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas, né, como fala lá em Atos 5,41, por causa do nome de Cristo, onde Deus cuidou realmente da sua igreja, independente dos sofrimentos e aflições que eles passavam.
E mesmo assim, os esforços do diabo para exterminar a igreja de Jesus através da força, da violência, não deu em nada, foi em vão, porque cada vez mais havia um crescimento da igreja. O grande conflito, né, entre o bem e o mal, em que os discípulos de Cristo estavam inseridos, suas vidas não cessaram quando esses líderes morriam cruelmente, onde eles tombavam em seus postos, mas dava mais ânimo para outros seguirem a Cristo, onde o sangue dos mártires, né, brotavam, né, e novas pessoas iam para as frentes de batalhas para proclamar o Evangelho. O que os cristãos e outras pessoas que não conheciam observavam, né, o esforço que esses cristãos faziam e enxergavam, né, que atrás deles havia um poder sobrenatural vindo de Deus para as pessoas, e elas não abandonavam sua fé por perseverança, mesmo que a morte era uma ameaça para eles. Até alguns iam até cantando, né, para o corredor da morte. Apesar da fúria de Satanás na perseguição aos cristãos, eles mantinham a fé, confiança e perseverança, se mantinham firmes, fiéis a Deus, e a igreja cresceu rapidamente. Em todos proclamavam o evangelho eterno com prazer, com poder. Vidas eram modificadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo, e dezenas de milhões aceitavam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, né, algumas das aflições, dificuldades ao longo da história do poder do povo de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 17, os valentes cristãos, mesmo com palavras inspiradas por Deus, eles recebiam ameaças violentas de líderes judeus, e eles davam resposta à altura com firmeza e diziam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros, ou do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Em Atos 5, 18, nós vemos que era impossível, né, silenciar aquelas pessoas especiais, né, cristãos que continuavam a falar de Cristo, a falar do Evangelho, e eles eram aprisionados. Em Atos capítulo 8, versículo 1, os cristãos dispersos e ameaçados seguiam operando grandes sinais, iam por toda parte pregando a palavra de Deus, que está lá em Atos 8, 4. E mesmo enfrentando a morte, eles falavam das boas novas. O que acontecia em tudo isto era um grande testemunho para outras, que viam nesses cristãos coragem, determinação, fé, algo muito incomum, e eles sentiam o toque do Espírito Santo, da mensagem do Evangelho eterno que contaminava eles, porque eles falavam de um Cristo ressuscitado, que aceitavam o desafio a serem também um cristão. E assim as igrejas na Judéia, na Galiléia, Samaria, se multiplicavam assim como um milagre. Com isto, a tática de Satanás de querer enfraquecer a fé dos cristãos primitivos, pela imposição, pela força, não deu certo. E o inferno foi abalado, né? As correntes e as amarras de Satanás foram desfeitas, foram destruídas. As superstições de agentes, né, do diabo desmoronavam diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho prosperou, triunfou,
diante de probabilidades desanimadoras, né? Porque os discípulos fiéis de Cristo se fortaleciam com os desafios e não se acovardavam diante do cenáculo do inimigo, e os poderes das trevas se abalavam com a perseverança dos cristãos, que se mantiveram fiéis em todas as perseguições e as provocações. Jesus, após subir aos céus, à vista, né, de seus discípulos e das demais que estavam junto com eles tiveram um vislumbre assim espetacular do Senhor ressuscitado. E ali mudou a vida de quase todos eles que observaram aquilo, e que deu a razão para viver, perseverar, porque ali Jesus deu uma perspectiva do cumprimento da promessa que ele enviaria o Consolador para orientá-los. E a todo momento, e nas dificuldades que eles passassem naquele momento. E Jesus não só lhes deu uma grande comissão, que falaram em Marcos 16:15, e também uma grande promessa que diz, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra, que está lá em Atos 1:8. O que nós observamos nessa experiência dos discípulos primitivos é que Jesus precisa fazer parte do nosso dia a dia, e também no estudo diário das Escrituras, da Bíblia, tudo através do clamor, né, do Espírito Santo, acompanhado assim, de oração fervorosas, que nos proporcionam isto. O ensino da Bíblia tem o poder de transformar vidas, a fim de que nós nos tornemos perfeitos em Cristo, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Um dos cristãos, chamado John Wesley, certa vez ele disse: dai-me 100 homens que nada temam, dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu o abalarei o mundo. Que coisa fantástica, não é? Essa é uma verdade plena que faz sentido, né, quando nós, como cristãos, lembramos do apóstolo Paulo e dos poucos cristãos primitivos que, debaixo de duras cargas, pregavam o evangelho a toda criatura debaixo do céu, que fala em Colossenses 1:23. Ou seja, o mundo antigo foi abalado pelas verdades que eles ouviram das Sagradas Escrituras. Embora o último discípulo, chamado João, tivesse morrido, né, no fim do primeiro século, outros surgiram e pegaram a tocha da verdade e continuaram o trabalho de João. Como Plínio, por exemplo, né, ele é chamado de o moço, governador de Bitínia, lá na costa norte do atual Turquia, onde ele, no seu cargo, ele escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 110 depois de Cristo, onde seu testemunho e declaração foi bastante significante, porque foi feita quase 80 anos após a morte de Cristo na cruz, onde ele obteve ensinamentos através do apóstolo Paulo, e ele acabou passando para frente e defendeu tratamentos legais aos cristãos junto às autoridades, junto ao imperador Trajano, e fez isso com coragem. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor,
você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear as Sagradas Escrituras. Porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. E você fica uma pessoa corajosa. Você fica uma pessoa comprometida com Cristo. E você sente no coração o desejo de salvar o mundo. E você começa, como um sal da terra, a infiltrar em todas as camadas da sociedade com coragem. E não interessa a autoridade, você começa a passar a mensagem do Evangelho, assim como os primeiros que são primitivos, e o fará com coragem. E não é isso, só isso, somente isto, meu amigo. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele vai te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais choro, mais lágrimas, não haverá mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu e você estará face a face com Jesus. Você verá aqueles entes queridos e poder abraçá-los e viver uma vida de paz. E sabe por que Deus quer fazer isso com vocês, meu amigo, com você, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.